A Miriam Leitão declarou que está desapontada com o pessimismo do mercado financeiro em relação à economia brasileira, o qual me incluo. Eu estou muito pessimista com esse governo, mas ela está triste. Ela acha que tem um outro lado da economia que ninguém no mercado financeiro está enxergando e por isso ela citou algumas medidas. Estou colocando aqui o parágrafo em que ela diz quais são essas medidas positivas que a economia brasileira está recebendo. Só que ninguém está vendo, ninguém está se animando, né? O gringo está indo embora, o mercado financeiro está vendendo a bolsa, o dólar está subindo, ou seja, ninguém está reparando o que a Miriam Leitão está reparando e você vai ver como pode ser positivo, né, os dados da economia através dos olhos da Miriam Leitão. Só que para isso, eu peguei esses 5 pontos que estão nesse parágrafo e vou explicar para vocês cada um deles e talvez para a Miriam Leitão que ela talvez não entenda muito bem por que o mercado financeiro não está animado com isso, tá? Vamos lá. A primeira coisa que ela coloca é a forte arrecadação do governo. Porra, o governo Lula está arrecadando muito imposto. Parabéns, Lula, você está brilhante, você está conseguindo tomar mais dinheiro do trabalhador. Sim, ela inclusive coloca que a gente teve um recorde, tá? A gente conseguiu crescer em 11,61% real, ou seja, além da inflação, o governo Lula cresceu quase 12% o dinheiro que ele toma do trabalhador brasileiro através de impostos. E isso, na ótica dela, é positivo porque o governo está conseguindo arrecadar mais dinheiro. Só que o governo ele precisa tomar dinheiro da população, então a população automaticamente está pagando mais imposto. Ela também fica um pouco mais pobre, né? Imagina você que pagava R$ 50 na blusinha da Shopee, agora essa blusinha custa 70. Então você está gastando mais dinheiro com coisas que antes eram mais baratas. Então você tem menos poder de compra. E acima de tudo, a arrecadação sobe, só que a despesa do governo Lula disparou. É avião, é lençol, é sofá novo, é político viajando para ver jogo do Flamengo. Então assim, tá muito caro o governo Lula. Então por mais que ele arrecade, ele está gastando mais. Então por isso que o mercado financeiro não vê isso com bons olhos. Segunda coisa, desemprego caiu. Aliás, muita gente cai nessa pegadinha, tá? Desemprego no Brasil caiu. Bom, tem alguns pontos a ser analisado aqui, tá? O primeiro deles é o seguinte: a gente considera alguém desempregado no Brasil quando a pessoa está procurando emprego. Se a pessoa está procurando, ela alega que está procurando emprego, a gente considera ela desempregada. Se ela diz que não está procurando emprego, ela não é uma pessoa desempregada. E quando a gente aumentou lá, desde a crise sanitária, essas bolsas e tal, essa transferência de renda para a camada mais pobre, o que está acontecendo é que muita gente está desistindo de procurar emprego. O cara já recebe uma bolsa do governo e fala, pô, se eu procurar emprego, sei lá, estou ganhando R$ 600, eu vou arrumar um emprego de 1.000, de 1.000 e pouco, e eu vou perder esses 600, então não vale a pena. Esse é um efeito que acontece não só no Brasil, mas também está acontecendo nos Estados Unidos. Quando você começa a transferir muita renda para as pessoas, naturalmente elas começam a sair do mercado de trabalho. E o segundo ponto, que é o mais preocupante para a economia brasileira, é que sim, a economia brasileira está crescendo, a gente vai falar sobre isso, né? O PIB está subindo. Só que o que acontece? A produtividade do trabalhador brasileiro não está subindo. Ou seja, países que enriquecem são aqueles países que você precisava de 5 pessoas para montar um carro, tá? 5 trabalhadores brasileiros. Aí o que acontece? Melhora a produtividade do trabalhador. Agora você só precisa de 4 trabalhadores brasileiros para montar um carro. Então, você precisa de menos trabalhador. Então, obviamente, você pode pagar um salário um pouco maior para esse trabalhador porque está sobrando espaço para poder crescer o salário, né? Agora, no Brasil, isso não está acontecendo. O trabalhador brasileiro continua tendo a mesma produtividade, mas como a gente está crescendo o país, né, o PIB está sendo dilatado através de esse gasto desenfreado do governo, naturalmente os trabalhadores estão começando a ficar escasso e isso faz com que o preço do trabalhador suba. Aí as pessoas falam, pô, mas isso é bom. Isso não é bom se ele não melhora a sua produtividade. Então imagina, se eu preciso no Brasil hoje de 5 pessoas para construir um carro, se a gente está faltando trabalhador, o salário desses 5 trabalhadores vai subir. Então o preço do carro vai subir também. Agora, quando melhora a produtividade do trabalhador e eu preciso só de 4 trabalhadores para produzir um carro, o carro ou vai ficar um pouquinho mais barato, ou esses trabalhadores vão ter espaço para poder aumentar o seu salário sem que isso comprometa a economia. Eu sei que é um negócio complicado de explicar, mas o mercado enxerga dessa forma, é a forma correta de enxergar e é isso que está acontecendo no Brasil.
Outra coisa, inflação dentro da meta. Não, tá todo mundo preocupado, a inflação tá dentro da meta. Ela até faz uma explicação depois. Por mais que esteja, né, indo a caminho de estourar. Querida Miriam Leitão, estamos a caminho de estourar a nossa inflação. O Brasil tem meta 3% de inflação, a gente está brigando ali para fechar dentro de 4,5%, porque a banda, né, a gente pode ter até 1,5% acima. Então, a gente está chegando no topo da inflação, já está claro que possivelmente esse ano a gente vem até estourar esse negócio, então não está tranquilo a inflação não, tá? E outra coisa que ela bota ali, a renda subiu, de fato, a renda do trabalhador subiu. Só que a renda, né, no Brasil, ela inclui também essas transferências. Então o cara que estava lá no interior, não sei aonde, ele ganhava 400, 500 reais através de um trabalho informal, vendendo sanduíche não sei aonde, enfim, fazendo bico no interior do Ceará ou interior do Rio Grande do Sul ou em Minas. Ele ganha um Bolsa Auxílio agora, então a renda familiar dele aumenta um pouquinho. Mas essa renda que está aumentando aqui no Brasil não está significando que a gente está melhorando a qualidade do trabalho, não está significando que a gente está conseguindo fazer com que o trabalhador brasileiro seja mais produtivo. De novo, a produtividade, tá? Ou seja, o brasileiro continua sendo um trabalhador muito pouco produtivo, porque a nossa educação é merda, porque a dificuldade que você tem de importar um equipamento, né? Vou fazer um exemplo clássico, tá? Que no Brasil a gente ainda corta, é uma metáfora isso, tá, galera? Ainda corta grama com a tesoura. Nos outros países você já usa um cortador de grama muito mais eficiente. Então ele consegue cortar muito mais grama, né, um trabalhador estrangeiro, do que o brasileiro. Então a gente não consegue acessar esses equipamentos que melhoram a nossa produtividade. Então a renda está subindo, mas muito mais por transferência de renda. E o último que ela coloca, a Moody's deu uma nota melhor para o Brasil, colocando quase em grau de investimento. Só que ela mesma pontuou que aumentou essa nota, melhorou essa nota por causa de reformas do Temer e do Bolsonaro. Né? Não teve nada a ver com Lula. E ela estava olhando muito para o passado. Logo em seguida, outras agências fizeram inclusive uma correção. Ó, eu reafirmo que o Brasil está indo mal. Tá? Então a Moody's, para mim, errou. Acho que ela mesma ali acabou se enrolando um pouco. E depois, mais à frente, ela fala assim, e acima de tudo, né? Ela fala no final do texto dela, o Haddad e a Tebet, né? O Haddad é o ministro da Economia e a Tebet é a pessoa que faz a planilha do Excel, né? A estagiária dele, sei lá. Então, eles estão super imbuídos em melhorar, né? Sim, eu concordo. Já falei para vocês. O Haddad é até algo positivo. Ele tá com uma ideia boa em termos de correção das cagadas que o Lula tá fazendo. Mas são só boa vontade. O Haddad fala, não, a gente vai melhorar a arrecadação, a gente vai cortar os gastos, estamos vendo aqui, estamos vendo... Mas ele está vendo e não corta. Então não adianta. Então boa vontade não resolve nada. É igual você falar, pô, eu tô aqui fazendo uma dieta, tô com uma puta boa vontade, pô, tô muito imbuído, só que eu tô comendo 3 Big Mac por dia, uma pizza, Coca-Cola de 2 litros. Então percebe, não adianta você ter boa vontade, você tem que agir. E o governo não está agindo. Então é por isso, minha querida Miriam, que ninguém está realmente acreditando que esse país está indo para o lugar certo. Inclusive hoje, o FMI soltou uma nota dizendo que o Brasil vai crescer ainda mais do que o esperado. Olha que notícia boa. Só que logo em seguida ele dá uma esculachada no nosso fiscal, na forma como está sendo conduzida a economia. Na verdade, de novo, o FMI parece que assistiu o meu canal, está replicando tudo que eu falo, só que eu falo isso aqui há 2 anos. Tá? Então, pessoal, tá complicada a situação e a gente segue rumo direto a um muro que a gente vai bater, né? E infelizmente as pessoas não estão se preparando para isso, né? Isso vai acontecer, vai ser triste aqui no Brasil, vamos ter recessão, vamos ter inflação descontrolada, então é complicado a gente assistir algo tão notório acontecendo na nossa frente, né? Mas se você gostou, curte o vídeo aqui, compartilha por favor, deixa de comentar e vejo você no próximo vídeo.